Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre aula teste, como se comportar com o seu possível cliente e a dinâmica dessa aula. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com o teu possível cliente é fazer uma anamnese. Então, você tem que fazer algumas perguntas básicas para ele para saber qual que é a experiência que ele tem. A experiência motora é muito importante, porque aquela pessoa que nunca praticou nenhum esporte, você vai ter uma dinâmica. Aquela pessoa que já pratica algum esporte com raquete ou algum outro esporte já na areia, ela vai ser uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou falar um pouco sobre básica como quem nunca tivesse jogado. Então, a primeira coisa, você já joga beach tênis, nunca jogou? Qual a experiência que você tem? Já praticou algum outro esporte? São as perguntas básicas que você tem que fazer. Claro, primeiramente se apresentar, prazer, seja bem-vindo à aula. Depois você faz essas perguntas e aí você vai apresentar a raquete para o teu aluno. Então, se ele nunca jogou, a primeira coisa que ele tem que entender é que esse esporte vai ser praticado com a raquete. Então, ele tem que conhecer a raquete, a cabeça da raquete, pescoço da raquete e cabo da raquete, que é onde ele vai segurar. Então, geralmente, a primeira coisa que a gente faz é mão não dominante no pescoço da raquete e a mão dominante você vai colocar ao lado da raquete e descer até o cabo. Tá? Você não pode deixar a mão ficar nem muito para fora e nem muito para dentro do cabo da raquete. E aí você vai fazer alguns exercícios básicos com esse aluno. Então, ele vai deixar a palma da mão para cima, petecar essa bolinha para cima algumas vezes, costas das mãos, petecar algumas vezes para cima, palma e costas, petecar essa bolinha com palma e costas das mãos. Depois você vai explicar para ele que a raquete ela tem que ficar sempre na altura do rosto. É importante isso porque a rede ela é alta, então a gente tem que pegar essa bola sempre acima da altura da rede para a gente estar sempre atacando essa bola, não deixar essa bola cair. Então a ideia é sempre deixar essa raquete na altura aqui, pelo menos do rosto, para você poder pegar essas bolas mais acima da altura da rede. Tá? E aí você vai apresentar para eles os golpes básicos. Primeiramente, o forehand. Então você vai fazer alguns exercícios para ele entender o que é o forehand, que é aquele golpe que bate com a palma da mão para frente. Depois você vai fazer um pouco de backhand e aí você vai introduzir ele ao saque. A primeira aula você já tem que introduzir forehands, backhands e saque. Com esses 3 golpes ele já consegue fazer um joguinho aí. Se você tiver numa aula com 4 pessoas, melhor, porque aí já dá um joguinho de dupla. Mas se você tiver com 2 pessoas, 3 pessoas, você entra para completar e dar essa dinâmica do jogo. O importante nessa aula teste, nessa aula inicial, é o aluno sair com a sensação de que ele já jogou nessa primeira aula. Isso é o mais bacana do beach tênis. Numa primeira aula, o aluno já sai jogando, já sai fazendo forehand, executando backhand, saque, e aí já consegue fazer um joguinho, beleza? Assim o aluno vai sair satisfeito e provavelmente ele retorna numa próxima aula. Agora, se o aluno já tem uma experiência motora, já pratica algum esporte com raquete, você vai acelerar um pouquinho mais o processo. É importante fazer esse exercício de palma da mão, costas das mãos, claro, para fortalecer o músculo do antebraço, mas você vai acelerar um pouquinho mais. Então você já vai dar exercícios mais dinâmicos de forehand, exercícios mais dinâmicos de backhand, saque, e também você já pode aí introduzir de repente uma bola curta, porque o aluno já tem uma noção de esportes com raquete e também o joguinho, o saque e o joguinho. Beleza? Basicamente isso. A gente se vê na próxima aula.